Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui com a nossa segunda aula do capítulo 9, hoje sobre trabalho e sociedade, nossa aula 2, falando um pouquinho sobre a história do trabalho de forma bem geral, bem objetiva, isso aqui deveria ser mais detalhado, mas devido ao nosso tempo, o nosso ano letivo já está aí se findando, então, devido às atividades online, eu vou dar ser mais objetivo possível nesses conceitos. Mas não vou deixar de lado os conceitos fundamentais da sociologia do trabalho, lógico. Mas vamos tentar ser um pouquinho mais direto. O trabalho nas sociedades tribais. Então, nessas sociedades, eles trabalham por um curto período diário de tempo. Máximo, em média, os estudos, 3 horas diárias, o máximo. As atividades são divididas entre o sexo e idade, né? Cada membro tem uma função determinada. Então, homens fazem tal coisa, mulheres fazem tal coisa, as crianças aprendem com os homens e mulheres, e assim funciona. Dependendo da cultura, né, as atividades mudam, né? Homens fazem uma coisa, mulheres fazem outras. Vivem em harmonia com a natureza, não existe classe social. Né? Todos são membros da tribo. Todos são tratados de forma igual, no geral, né? Características gerais das sociedades tribais. As principais atividades para a sobrevivência são coleta, agricultura, caça, pecuária. Então, atividades bem básicas para a sobrevivência. As sociedades tribais também são chamadas ou consideradas de sociedades da abundância ou sociedades do lazer. Primeiro, porque não se separa o tempo dedicado ao trabalho e o tempo dedicado ao lazer. Porque o trabalho é lazer e trabalho ao mesmo tempo. Então não existe como na sociedade contemporânea, esse tempo, não, 8 horas eu estou na fábrica, eu estou no emprego, depois eu vou me divertir. Vamos falar assim, se separa? Não. Nessas sociedades, trabalho e lazer estão conectados. Sociedades da abundância porque eles produzem e coletam e pescam o que é necessário para a sobrevivência. Tem pouco excedente, é só o necessário para eles. Não precisa armazenar e ter estoques de grande produção, em longa escala, em grande escala. Não precisa. Eles só extraem da natureza o necessário para a sobrevivência. E não lhes falta nada. Isso é o trabalho na sociedade tribal, de forma bem geral. Na Idade Média, né, já vimos os gregos, né, os conceitos de labor, poieses e praxis. Os latinos, a sociedade grega, greco-romana, os romanos. Também tinha lá os patrícios e os plebeus, uma sociedade baseada também na escravidão. Então, ou seja, conquistava territórios, os vencidos viravam escravos e tinham que trabalhar para o Império Romano. A Idade Média, que vai surgir ali por volta do século V, por volta do século V depois de Cristo. Nesse período, né, começa com Alta Idade Média, depois Baixa Idade Média. A Idade Média, uma grande parte dela foi o feudalismo, então predominou. Nesse feudalismo predominou o trabalho agrário e pecuário, né, que era baseado para subsistência. Os feudos eram basicamente para subsistência. Subsistência dos camponeses, né, porque os senhores feudais, o clero e a nobreza viviam esbanjando a luxúria, né, as suas glutonarias, comendo e enchendo a pança com abundância, enquanto os servos eram explorados, viviam em situação de miséria, pagavam taxas e impostos absurdos, cerca de 90% da produção eles pagavam de impostos e taxas para o senhor, para o clero, para o senhor feudal, para a nobreza. Então ficava com muito pouco, se a produção fosse muito baixa mesmo, ele não tinha nem para sobreviver. Então é uma situação bem de exploração. Aí os camponeses, né, os servos. Servos é sinônimo de escravo, tá? Só que não se usa a palavra escravo, né? Porque eles eram livres, entre aspas, né? Livres, bem entre aspas. Porque se não tivesse outro lugar para ir, fazer o que da vida? Ia morrer de fome. Então eles eram sujeitados a trabalhar naquelas terras, produzir, dar grande parte da produção para os de cima. Em troca recebiam só o básico para alimentação. O artesanato também surgiu nesse período, né, os artesãos, embora já é uma atividade de outras culturas, né, mas vai se desenvolver muito bem nesse período medieval, vai surgir como uma primeira forma de produção industrial. O produtor, que chama de artesão, ele possuía os próprios meios de produção, as instalações, as ferramentas, a matéria-prima. Então ele fazia todo o processo e entregava o produto pronto. Ele era o dono daquilo. Aquele produto tinha uma marca dele. Então o pãozinho lá do padeiro específico era aquele pão dele, a receita dele, ele sabia como fazia e era só dele. Tinha uma identidade. A espada que um fazia era específica dele. Os utensílios domésticos que ele fazia era específico dele, tinha a marca dele ali. Porque ele fazia do começo ao fim.
Então ele era responsável por todo o processo de produção daquele produto. Esses artesãos eles se deslocavam para ambientes urbanos, né? Com uma mudança da Idade Média, começou a surgir as cidades começaram a surgir de novo, reinos, centros urbanos, e eles iam para ali para negociar, né? E trocar os seus produtos. E eram muito conhecidos devido às suas atividades, né? E muitos úteis, né? A utilidade deles para a sociedade também era importantíssima. Esses artesãos eles tinham aprendizes. Esses aprendizes eram chamados de jornaleiros. Então, foram criadas as corporações de ofício, que eram meio que escolas para ensinar esses ofícios. Os artesãos ensinavam os aprendizes para seguir a carreira naquela área, naquela função, naquele artesanato. O artesão tinha meio um acordo ali também. O aprendiz, a partir dos 14 anos, ele ia aprender a desempenhar aquela função. E como o artesão uma hora não existia aposentadoria, não existia nada, então o artesão uma hora ele não ia conseguir trabalhar mais, o aprendiz ia continuar, usava a oficina dele, né, as ferramentas dele, ficava para o aprendiz, e o aprendiz sustentava ele até a morte, cuidava dele até a morte. Era um acordo ali que existia muito entre o artesão e o aprendiz. Também existia disso. Só que nesse meio termo, ali já na Baixa Idade Média, né, início ali, a partir do século XII, XIII, diversas mudanças socioeconômicas e políticas, né? A Europa, o feudalismo vai caindo, vai dando declínio, vai surgindo os estados absolutistas, reinos, principados, reinos, e aí grandes estados absolutistas. Vai surgir uma nova classe social, lentamente ela vai surgindo, ao redor dos castelos feudais, surgem vilarejos, e essa classe de comerciantes, negociantes, que moravam ao redor desses vilarejos, chamados burgos, ficou conhecida como burguesia. Essa burguesia ela emprestava dinheiro a juros altos, ela fazia acordos, negócios com os artesãos, o artesão estava lá meio quebrado, ela emprestava dinheiro para ele, ou comprava a fábrica dele toda, a oficina, e pagava lá o salário para ele. Ela negociava, né, entre feudos e reinos. Então a burguesia era uma classe econômica que foi se ascendendo no berço da Idade Média e foi crescendo cada vez mais, principalmente pelo juro, né, pelo comércio e pelos juros. E um exemplo de um padeiro aqui que o seu aprendiz. Na Idade Moderna, já vamos considerar a partir do século XV, surgiram novas concepções, né, sobre a temática, né, do trabalho, que foi impulsionada pela Reforma Protestante, no século XVI, e a ascensão social dessa burguesia. A burguesia começa a crescer ainda, social no sentido econômico, né? A burguesia não tinha poder político ainda. Ela só vai adquirir o poder político depois das revoluções inglesas e francesas. Essa nova classe econômica vai surgindo com força, e a Reforma Protestante ajuda muito isso. Devido aos valores da Reforma Protestante, que a gente vai ver mais à frente com Weber, a ética protestante, a concepção de mundo do protestante, que tem que trabalhar para agradar a Deus, isso vai impulsionar muito bem a ascensão burguesa. O trabalho no começo dos tempos era apenas a luta constante para sobreviver. Na Idade Moderna as coisas começam a mudar. Então não é mais o trabalho não é mais só visando a sobrevivência. Então ele visa algo mais, ele também visa poder, ele também visa lucro, ele também visa controle. Então essa classe social burguesa começa a perceber que através do trabalho dos outros, né, explorando o trabalho dos outros, ela consegue adquirir um poder político muito grande, e um poder econômico, pode ter algum certo controle sobre os demais. E surgem as manufaturas. Manufatura, então, é uma fábrica que usa o trabalho manual, que são fábricas em produção de escala muito maior, não é mais aquele artesão sozinho, fazendo uma coisa ali, ele sozinho começa do início ao fim, não. Agora são vários artesãos no mesmo ambiente, numa mesma fábrica, trabalhando de forma manual com suas ferramentas e tal. A burguesia montava essas fábricas, fornecia matéria-prima, contratava diversos artesãos, pagava-lhes apenas pelo trabalho. E cada um fazia uma etapa do processo, né? Aí, como cada um fazia um pedacinho do processo, a produção ficava mais rápida. Não tinha uma identidade do produto mais. Agora seria da fábrica, não seria mais do trabalho daquele artesão. Mas a produção ficava muito mais rápida. Embora manual, ficava muito mais rápida. E surge então, né, o capitalismo. O capitalismo ocidental, esse novo sistema econômico vai surgir no berço. Na verdade ele surge no berço da Idade Média lentamente, chamado de mercantilismo ali, né, vai vindo e vai crescendo, e aí chega na Idade Moderna, ele passa a ser oficializado como capitalismo. Então o capitalismo se oficializa como sistema econômico na Idade Moderna. Da Idade Moderna, alguns conceitos são fundamentais para a compreensão também, que é a cooperação simples e a cooperação avançada.
As relações de trabalho se davam dessa forma. E também depois tem a cooperação avançada, também tem a manufatura e a maquinofatura. Já é a idade moderna e contemporânea. A cooperação simples. Assim como nas formas de organizar o trabalho na Idade Média, corporações de ofício, né, para organizar o trabalho, ensinar e cada um ter a sua função, havia uma hierarquia entre o mestre e o aprendiz. Ambos eram artesãos e conheciam todo o processo produtivo, do molde ao acabamento, ou seja, do início ao fim do processo. Todos eles eram artesãos que participavam da cooperação simples. A diferença é que eles estavam a serviço de um financiador, que lhes fornecia a matéria-prima e lhes dava algumas ordenanças. Então, ele tinha, geralmente, a oficina, tudo era da fábrica, ela era do burguês, mas aí é só um artesão, entendeu? Cooperação simples, artesão e aprendiz. Só porque aquela fábrica, aquela oficina não era dele, geralmente. Era do burguês. Ou a oficina era dele, mas o burguês fornecia matéria-prima, né, e o artesão e o aprendiz faziam produto e cobravam só pelo trabalho. Não cobravam mais por todo o processo, cobravam só por ter feito. O artesão e o aprendiz. Mas isso, cooperação simples. Aprendiz, artesão e aprendiz. Só simples. E existe uma cooperação simples também entre o financiador, né, e o produtor. O financiador dá oficina, os instrumentos, ou só a matéria-prima, e o financiador só cobra pela produção, só por aquilo. Aí é a diferença. Na cooperação avançada, aí já é avançada, é a simples um pouco a mais, né? A manufatura. O trabalhador continua a ser artesão, mas ele não faz todo o processo do começo ao fim. Cada pessoa faz uma parte na linha de montagem, faz uma parte do processo. O trabalhador, com isso, ele perde o entendimento da totalidade do processo de trabalho e também do seu controle. Ele não controla mais o processo e ele não tem mais o entendimento do processo todo. Ele só entendia, por exemplo, como colar o sapato. Ele fazia só isso. Então, por exemplo, um fazia um molde, o outro recortava, o outro costurava uma parte, o outro costurava outra parte, o outro colava a sola, o outro fazia a sola, o outro só colava a sola. Então cada um faz uma parte do processo. E assim como todos eles eram artesãos, mas cada um especializava numa parte. Isso fazia ele ser mais rápido e o processo muito mais eficiente. Embora ainda manual. Manufatura ainda é manual, mas eram fábricas já. Fábricas cheias de artesãos, que já era uma linha de montagem. Já percebe que tem uma diferença. A produção é muito maior. Porque o sujeito começa a ficar fera em colar sola de sapato, e cada vez ele vai colando mais rápido, vai ficando fera naquilo ali. Ficando ágil. Fera no sentido de ágil, tá? É uma gíria, né? Vai ficando ágil naquilo, cada vez vai fazendo melhor. Essa é a manufatura e a cooperação avançada. Então a diferença de uma para outra, na verdade, se dá pela quantidade e pelo processo. Na cooperação simples, geralmente, era o artesão e o aprendiz, jornaleiro. Poderiam ter mais artesãos, não teria problema. Pela quantidade não importa. Mas eles fazem todo o processo, do início ao fim. Na manufatura, não. Eles fazem... É uma fábrica grande já, com vários artesãos, e cada um faz uma etapa do processo. A grande diferença está aí. Por isso que é a cooperação avançada. Século XVIII, já estamos falando de idade contemporânea, né? Após a Revolução Francesa e revoluções inglesas do século XVII e XVIII, vai surgir na Europa, né, uma nova revolução, que é a Revolução Industrial. Essa revolução surge na Inglaterra e vai se espalhar por toda a Europa. Ela é marcada pela criação da máquina a vapor e do início da atividade industrial com produção e a grande escala. Então, produção para poder vender e produzir bastante e vender bastante. A maquinofatura, né? O que é a maquinofatura? É um avanço da manufatura, é o mesmo esquema da manufatura, só que em vez de ter atividade manual, tem a máquina agora. E não precisa mais do artesão. Não tem mais necessidade de artesão. A mão de obra agora não precisa ser mais qualificada. O cara não precisa entender um pouco do processo. Basta ele fazer aquela etapa muito pequena e a máquina faz quase todo o processo. Então o espaço de trabalho passou a ser a fábrica agora, e grandes fábricas. A máquina a vapor, geralmente, no começo, depois as máquinas elétricas, né, na segunda Revolução Industrial. A máquina passou a fazer quase todo o serviço. O trabalhador só controla a máquina ali e cuida da máquina para ela fazer o serviço. E as habilidades profissionais perderam valor, não precisa mais ter mais habilidade. Só restou o trabalhador vender a sua mão de obra ou a sua força de trabalho. Agora eu não preciso mais de mão de obra especializada como do artesão. Qualquer um pode fazer, eu tenho uma máquina.
Então qualquer um me serve. Olha a quantidade de trabalhadores agora que eu posso ter, de funcionários que eu posso ter. Então mudou, a relação de trabalho mudou totalmente com a Revolução Industrial. Inclusive vai ter um incentivo para as pessoas saírem do campo, irem para as cidades com várias promessas de emprego, de vida melhor, de condições de vida. E na verdade isso não acontece, surgem várias mazelas sociais, problemas sociais nas cidades. A gente vai ver um pouquinho mais na próxima aula com o conceito marxista, com o conceito de Marx, um estudo que Marx e Engels fazem sobre o trabalho. Então a aula de hoje fica por aqui, até as próximas aulas, sobre os conceitos clássicos sobre o trabalho, os modelos fordista, taylorista, toyotista sobre o trabalho, e aí outros conceitos, sindicalismo, precarização do trabalho e uberização do trabalho, que a gente encerra o capítulo. Então na próxima aula, as próximas videoaulas são para encerramento do capítulo, né? Estudo e encerramento do capítulo. Então, bons estudos para vocês.